Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Sejam bem-vindos ao Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. A partir de agora, acompanhe nossa programação também na grade da TV Justiça em Brasília. Começamos esta edição falando de saúde. Graças à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, o Hospital Semetron foi completamente reformado. Um outro ótimo exemplo de atuação do TCE, a reforma do Semetron. O hospital é uma referência no tratamento de doenças tropicais e infectocontagiosas. Perceba as mudanças antes e depois da atuação do Tribunal de Contas. Nem parece, mas é o mesmo ambiente. Agora veja outro local no mesmo hospital, antes e após a atuação do TCE. E tem mais, antes e depois. No início foram reformas mais urgentes, agora é uma obra de expansão completa. O que você está vendo é uma transformação de um hospital graças à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e à atuação dos gestores públicos. Em 2022, pacientes denunciaram a situação crítica do Semetron. O TCE agiu, fiscalização, cobrança e o resultado, a maior reforma da história do hospital. É muito importante quando a gente consegue visualizar que o nosso trabalho, o nosso relatório que começou lá atrás, lá em 2022, constatou uma série de problemas dentro da infraestrutura do Semetron e agora está com aproximadamente 70% da obra executada já e vai ser um resultado incrível porque vai tirar o administrativo de onde podia estar sendo realizado atendimentos médicos, então vai abrir esse espaço, a UTI vai ser uma UTI nova, então é muito importante depois de um tempo vir aqui e ver que as coisas estão andando, estão sendo executadas. Novos leitos, novas enfermarias, espaços modernizados para farmácias, almoxarifado e uma área completa dedicada à parte administrativa. Nós saímos do futuro bloco administrativo, agora nós vamos a um outro bloco bem importante. E você vai entender por que é tão importante aqui com a diretora. Qual a razão exatamente por esse novo bloco que nós estamos visitando agora, Mariana? A gente pode ir caminhando e você tem chamado inclusive de pérola. Por que exatamente? Esse bloco ele é importantíssimo, é a nossa pérola dessa obra, porque ele vai ser os 10 leitos de terapia intensiva. Esses 10 leitos são muito aguardados por serem leitos de contemplar também leitos de isolamento respiratório, que são tão importantes para uma assistência de qualidade aos pacientes que estão graves de doenças respiratórias. Os pacientes só elogiam. Os funcionários muito bacanas, dando assistência direto. Meu filho também esteve aqui, foi bem cuidado. Ficamos 7 dias aqui. Então tá a unidade hoje, depois que eles ampliou aqui, ficou muito bom. Porque o ano passado era menor, né? Hoje eu até falei que ficou diferente, ficou maior, né? De pacientes a trabalhadores, todo mundo sente a transformação do Semetron. Muito feliz, né? Porque se existe uma coisa que serve para a população em geral, é um hospital do porte desse daqui, né? Tem muita gente doente por aí, né? Precisando de um hospital. Vai melhorar bastante para muita gente, eu acredito. Como eu sou daqui de Porto Velho, sou de Rondônia, né? Aqui, como o Semetron, ele é o ponto de referência aqui, o nosso, de doenças tropicais. Uma ampliação dessa só engrandece pra gente aqui. Pra gente é uma alegria, para quem é daqui de Rondônia e que tá usando aqui Porto Velho, né, como seu domicílio. O Encontro Mato Grossense de Municípios reuniu prefeitos, vereadores e gestores públicos municipais para uma programação focada em temas cruciais, como a administração orçamentária e financeira, orçamento da saúde e descentralização ambiental. As instalações do cenário rural ficaram pequenas para o grande volume de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, gestores públicos que participaram da abertura oficial do Encontro de Prefeitos, realizado pelo TCE de Mato Grosso, em parceria com a Associação Mato Grossense dos Municípios. Para a palestra de abertura, foi convidado o ex-presidente da República, Michel Temer.
Antes, porém, ele concedeu uma rápida entrevista coletiva à imprensa e falou de vários assuntos, entre eles sobre a importância de um encontro como esse, sobretudo para aqueles prefeitos que estão tendo a primeira experiência com a gestão pública. Vão continuar discutindo nesse encontro os temas nacionais, particularmente o tema do municipalismo, que é fundamental para o país, porque a união só será forte, meus amigos e minhas amigas, se os estados forem fortes e os municípios forem fortes, não é? Se o município for fraco, se o estado for fraco, a união igualmente ficará fragilizada. Logo após, teve início a solenidade de abertura com a formação de um dispositivo de autoridades, com os organizadores, o presidente do TCE Mato Grosso, o conselheiro Sérgio Ricardo, e o presidente da AMM, Leonardo Bortolin, o palestrante magno, Michel Temer, o senador Jaime Campos, o governador do estado, Mauro Mendes, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, e demais autoridades presentes, que durante as falas destacaram o alto teor de informações de qualidade que o evento coloca à disposição dos gestores municipais e como isso pode ser útil no dia a dia da administração pública. O município é o foco principal desse grande encontro de trabalho. Afinal, é lá na ponta está o cidadão destinatário final de todas as políticas públicas municipais, estaduais e federais. A vida acontece lá no município onde vivem os cidadãos. Nós nunca estivemos tão próximos. O tribunal, que antes era um agente punitivo, passou a ser um agente de orientação, passou a estar próximo dos prefeitos, todos os conselheiros, o Ministério Público de Contas, representado pelo Dr. Alisson Alencar, e através disso nós temos desenvolvido ferramentas cruciais para o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. E vamos agora ao nosso quadro A Tricom Explica, que desmistifica o funcionamento dos tribunais de contas. Para fiscalizar todo o dinheiro público do país, nós temos 33 tribunais de contas. O TCU, que cuida dos gastos da União, o TCDF, que fiscaliza o Distrito Federal, e cada estado possui a sua própria Corte de Contas. Mas e os municípios? Quem fiscaliza? Bem, na maioria dos estados, é o próprio Tribunal Estadual que faz esse trabalho. Mas na Bahia, Pará e Goiás, existem tribunais de contas específicos para os municípios, são chamados TCMs. Agora presta atenção nessa curiosidade. As duas maiores metrópoles do nosso país possuem tribunais de contas específicos para essa finalidade. Em São Paulo, temos o TCM-SP e aqui, na Cidade Maravilhosa, temos o TCM Rio. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos agora para as ações das Cortes de Contas. O TCMGO reuniu prefeitos e vereadores dos cerca de 250 municípios goianos em um evento essencial sobre o início de mandato, preparando os gestores para desafios da administração pública. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás promoveu no Centro de Convenções em Goiânia, para um público de mais de 1.500 pessoas, o evento Apoio Técnico para o Início de Mandato, Primeiros Passos e Grandes Acertos. Participaram da abertura o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, Edilson de Souza Silva, o presidente do TCM de Goiás e vice-presidente da Tricom, Joaquim de Castro, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, junto ao TCM, Henrique Pandim, o presidente da Associação Nacional dos Ministérios Públicos de Contas, Marcílio Barenco Correia de Melo, conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores, prefeitos, vereadores, secretários, entre outras autoridades. O objetivo foi orientar os gestores que assumiram o mandato esse ano, visando a eficiência dos serviços prestados à sociedade. O presidente da Atricom, Edilson de Souza Silva, disse que as cortes têm hoje um papel importante no país e que o TCM de Goiás é um exemplo no trabalho junto aos jurisdicionados.
Por isso, eu julgo de suma importância esse momento que nós vamos ter aqui, um tempo de qualidade com o gestor. E o gestor que, de fato, estiver comprometido em realizar, em fazer a coisa com tranquilidade, com legalidade, com segurança e com efetividade para a sociedade, tirará um bom proveito disso. Então, está de parabéns o Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás, na pessoa do seu presidente, conselheiro Joaquim Castro, e todos os membros, os colegas do Ministério Público de Contas, os auditores, as auditoras. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Leandro Crispim, destacou a importância do evento e o significado para o cidadão. Quero parabenizar os idealizadores desse evento, especialmente o TCM, e expresso o desejo do Poder Judiciário goiano de que este seja o início de um ciclo de gestões públicas mais eficientes, íntegras e comprometidas com os interesses daqueles que são nossa razão maior e todo o esforço estatal, o cidadão. Durante todo o dia foram realizados painéis e minicursos com conselheiros, convidados e auditores de controle externo do TCM. O painel Primeira Infância teve a participação do conselheiro Daniel Goulart, coordenador do Pacto pela Primeira Infância junto ao TCM, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim, e do Coordenador Nacional da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa, Aline Antônio Girardi. A gente precisa realmente, depois de que a ciência chegou à conclusão que a fase mais importante do ser humano é de 0 a 6 anos, a fala, a mensagem é para que realmente a gente eleve o nível da atenção às nossas crianças, as crianças do Estado de Goiás. Então nós estamos orientando os gestores municipais para criarem o Comitê Municipal da Primeira Infância, abrir a discussão do Plano Municipal e em seguida, ou até paralelamente com a discussão do Plano Municipal da Primeira Infância, o PPA. É hora da gente colocar os programas, introduzir as políticas públicas no plano plurianual, que é o planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Temas relevantes também foram tratados em minicursos, como contratações públicas, gestão eficiente de pessoal, orçamento e prestação de contas, efetividade na gestão e controle interno, que receberam elogios das entidades representativas. O presidente Joaquim de Castro destacou o trabalho do TCM de proximidade aos gestores. O que o tribunal pretende com esses eventos é fazer capacitação do gestor público, do prefeito, da prefeita, dos vereadores e vereadoras, secretários e secretárias, aqueles que militam no dia a dia. E isso faz com que a população tenha serviço de qualidade, o gestor erre menos, o gestor capacitado, o que é? Ele tem uma política pública muito mais eficiente, eficaz e vai atender os anseios da população. Então o tribunal tem ao longo do tempo justamente caminhado nesse sentido, punir menos e orientar mais. Aconteceu o encontro técnico do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC, e das redes, comissões e comitês da Atricom, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, e do IRB, Instituto Rui Barbosa. O evento, realizado em João Pessoa entre os dias 12 e 14 de março, apresentou os resultados do MMDTC 2024, promovendo análise crítica e discussões sobre o impacto desses resultados. O encontro servirá de base para o realinhamento dos planos de projetos e redes da Atricom e do IRB para 2025 e os anos seguintes. Esse evento é importante porque aqui nós estamos debatendo medidas que possam ser implementadas no âmbito de todo o sistema tribunais de contas e que possam aperfeiçoar o desempenho desses tribunais, principalmente nas suas atividades finalísticas, que envolvem aí a fiscalização e auditoria, especialmente de políticas públicas sociais como educação, saúde, segurança, também medidas relacionadas ao relacionamento dos tribunais de contas com a sociedade, seja através das ações de comunicação, seja através do estímulo ao controle social ou aprimoramento também das ouvidorias. Então, todo o material que está sendo produzido aqui nesse evento, nós vamos consolidar em uma proposta de melhoria, encaminhar para a Atricom e para o Instituto Rui Barbosa, que, por fim, por meio do seu fluxo próprio, da sua direção, vai decidir aquilo que é possível de ser implementado de forma coordenada
coordenada envolvendo todos os tribunais de contas do Brasil. Nova proposta para a construção da ponte Salvador-Itaparica é aprovada pelo TCE Bahia. Conselheiros seguiram à unanimidade o voto do relator, presidente Marcos Presídio. Confira. Em fevereiro deste ano, os conselheiros do TCE Bahia aprovaram a proposta de conciliação para a execução da obra da ponte Salvador-Itaparica. A proposta foi elaborada por uma comissão formada por auditores do tribunal, integrantes do Ministério Público de Contas, Procuradoria-Geral do Estado, Secretarias da Fazenda, Casa Civil e Infraestrutura, além da concessionária da ponte Salvador-Itaparica. Após mais de 4 anos de impasse, o Estado e a concessionária acionaram o Tribunal de Contas para mediar a solução e garantir a viabilidade da parceria público-privada. Prevista para ser a maior da América Latina sobre a lâmina d'água, a ponte deve beneficiar 10 milhões de pessoas em 250 municípios. Quero esclarecer que não estamos dando um cheque em branco, mas atuando de forma orientativa nesta primeira etapa e fiscalizatória em todas as outras fases do projeto. Caso seja necessário, não deixaremos de apontar e punir o que não estiver dentro da lei. Nosso foco, nesse momento, é o aprimoramento do contrato para que a ponte se torne uma realidade na vida dos baianos. Daqui a pouco a gente volta. A Corte de Contas do Mato Grosso do Sul fiscalizou mais de 12 bilhões de reais em recursos públicos somente em 2024. Com um olhar atento e rigoroso sobre os investimentos públicos, o TCMS intensificou a fiscalização em 2024, analisando mais de 12 bilhões de reais em recursos públicos, mais que o dobro se comparado ao ano anterior. No total, foram realizadas 141 fiscalizações planejadas e mais 47 auditorias extraplano, que respondem a demandas urgentes identificadas ao longo do ano. Essas ações asseguram que o dinheiro público seja aplicado com eficiência, beneficiando diretamente a população. O tribunal também ampliou sua abrangência, auditando 61 municípios, que representam 92% da população sul-mato-grossense, além de 31 unidades administrativas do governo estadual. Os resultados estão reunidos em um relatório que reforça o compromisso do TCMS com uma gestão pública responsável e transparente. Hoje a gente trabalha muito com risco, então a nossa atividade fiscalizatória vai diretamente na onde a gente tem maior risco de que haja desvio de recursos públicos, irregularidades, ilegalidades. Então a gente consegue tornar muito mais efetiva nossas atividades de fiscalização. Então esse alto índice, do volume de recursos fiscalizados se deve a essas melhorias das nossas tecnologias, aprimoramento dos nossos processos de trabalho e com isso uma maior efetividade nas fiscalizações do Tribunal de Contas. A eficiência da fiscalização se reflete nos números. Cada real investido em auditorias resulta na análise de mais de R$ 1.600 em recursos públicos, gerando impacto direto na prevenção de irregularidades e na otimização dos gastos governamentais. A metodologia utilizada pelo tribunal moderniza a fiscalização, aprimora a governança e ajuda a garantir que cada centavo do dinheiro público seja bem empregado. O Tribunal de Contas agora está passando por uma nova especialização. O Brasil está fazendo acordos de cooperação técnica para até aprimorar não só o volume de recursos fiscalizados, mas gerar os benefícios das ações do Tribunal de Contas. Ele amplia, Então, e também assim, é importante frisar que na questão dos volumes de recurso fiscalizado, a gente coloca só das atividades fiscalizatórias. Quando a gente fala de atividades fiscalizatórias, nós estamos falando de auditoria, inspeção, monitoramento, acompanhamento, sem considerarmos a instrução de processos, porque até 2024, os nossos gestores tinham que enviar diversos documentos para o Tribunal de Contas, com base na Resolução 88, então a gente também tinha, além das
atividades fiscalizatórias, como eu mencionei, nós tínhamos também as instruções de processos, né? Em face dos documentos remetidos ao Tribunal de Contas, em que a gente fazia a verificação dos processos em si. Isso ainda não é nem levado em consideração, ou seja, se nós levarmos isso também em consideração, esse volume de recursos fiscalizados seria ainda maior. Agora vamos acompanhar uma entrevista com uma personalidade do controle externo. Com quem você conversou, Valtenor Leôncio? Bom, Bárbara, eu vou conversar agora com o presidente da Atricom, o conselheiro Edilson Silva. Conselheiro, como é que o senhor vê essa participação agora na grade de programação da TV Justiça? Os tribunais já participam da programação da Rádio Justiça e agora esse espaço para os tribunais de contas dentro dessa grade. Eu acho que é uma parceria extraordinária que nós firmamos com a TV Justiça através da TV Cidadã e com a aquiescência do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso. Penso que é uma conquista extraordinária porque nós agora temos sempre o propósito de nos tornar mais conhecidos, nos aproximar da sociedade, do cidadão, para que ele conheça como os tribunais de contas atuam, de que maneira eles podem, através das suas ações e decisões, impactar diretamente a vida do cidadão, que precisa de educação com qualidade, que precisa de saúde, que precisa de infraestrutura, colocar o seu filho numa creche, enfim, de que maneira a atuação dos tribunais de contas pode, de fato, impactar positivamente. E isso agora, com esse espaço nobre na TV Justiça, que tem alcance nacional, uma audiência extraordinária, se torna possível graças a essa parceria com a TV Justiça através da TV Cidadã. Certo, presidente. Recentemente o STF tomou uma decisão bastante importante para o sistema Tribunais de Contas. É aquela questão do julgamento das contas dos prefeitos que são ordenadores de despesa. Explique para a gente, para o nosso público aí, o que é que significa essa decisão tomada pelo STF aproximadamente há 2 meses atrás. O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento de que, para efeito de inexigibilidade, as contas do prefeito de gestão e de governo ocorrerá pela Câmara Municipal, apenas para efeito de inexigibilidade com parecer do Tribunal de Contas, cuja natureza, segundo o Supremo Tribunal Federal, é meramente opinativa. Ocorre que, com este julgamento, os tribunais de justiça brasileiros começaram a dar uma nova interpretação àquilo que o Supremo não falou e não pretendeu falar. Qual foi? Os tribunais de justiça estavam entendendo que faltava competência aos tribunais de contas para julgar as contas dos prefeitos e que o órgão competente para julgar essas contas seria o Poder Legislativo. Entretanto, repito, o Supremo em nenhum momento nos seus julgados afirmou isso. Agora, com o julgamento da ADPF 982, o que o Supremo fez foi esclarecer de uma vez por todas de que o prefeito, quando ele figura na condição de ordenador de despesa, ele deverá prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo e não à Câmara de Vereadores. E ele estará passivo, se cometer qualquer irregularidade ou dano ao erário, a sofrer as penalidades imputadas pelos tribunais de contas. Resumindo, a DPF 982 restaurou o entendimento do Supremo de que o prefeito, na condição de ordenador de despesa, deverá ser julgado pelas Cortes de Contas e será passível de imputação de débito ou multa para recompor o erário em eventual dano causado. Estes foram os destaques do Jornal Atricom. Agradecemos a sua companhia e esperamos você na próxima edição. Até lá!